Santo, 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 Senhor Deus Onipotente, Salmo 150. O bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E devemos reconhecer a Deus na sua santidade não apenas com palavras ou pensamentos, mas que tenhamos em mente a santidade de Deus perante tudo aquilo que nós fazemos, e sendo assim, também possamos buscar a santidade em nossas vidas. Na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse de São João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11, é uma transição da mensagem às igrejas para uma visão celestial, marcando o início de uma nova sessão do livro. João é arrebatado em espírito ao céu, onde ele vê a glória de Deus em um trono central, cercado por seres celestiais e pelo culto eterno. E vejamos que no versículo 1 está assim: Depois dessas coisas, olhei e eis que uma porta aberta no céu. A porta aberta simboliza o acesso ao mistério divino e à revelação. E essa abertura é um convite para João e para nós entrar na perspectiva celestial e entender o plano de Deus. Buscar entender o plano de Deus e vivenciá-lo é também essa busca pela santidade. Muitas vezes nós queremos viver de uma forma santa, da nossa maneira, e certamente essa não vai dar certo. É de acordo com a maneira de Deus. Inventamos moda, inventamos ritos aos quais muitas vezes não está nos planos e nem na vontade de Deus. E no versículo 2, um trono estava colocado no céu. O trono é símbolo central da soberania de Deus. A ênfase no trono ao longo do capítulo ressalta que Deus é o Senhor absoluto sobre toda a criação, mesmo em meio às tribulações. É interessante que as leituras do livro Apocalipse, ele entra nessa parte da liturgia. Estamos caminhando para o fim do tempo litúrgico, assim como estamos caminhando para o fim de mais um ano. Devemos lembrar que, dependente do fim e do começo de todas as coisas, o centro de tudo é Deus. E no versículo 4, 24 anciãos, que representam a totalidade do povo de Deus. Podemos aqui unir as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando o Antigo e o Novo Testamento. Então, como eu mencionei no início, é transição. E podemos olhar para alguns dos símbolos. Uma porta aberta no céu. Vivemos em um mundo caótico, mas Apocalipse 4 nos lembra que existe um acesso ao transcendente. O que é transcendente? Ir para além daquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos vendo, escutando, e buscar uma lógica de vida diferente. A porta aberta simboliza que Deus continua revelando o seu plano e está no controle. Essa mensagem nos desafia a olhar para além da terra e buscar orientação no céu. E podemos nos perguntar: quem está no trono de nosso coração? O trono está ocupado por Deus, que reina acima do caos, ou nós deixamos que o trono do nosso coração esteja ocupado por outras coisas? E o interessante de Apocalipse, quando menciona a questão da adoração, a adoração, sim, a Deus, conforme o salmo de hoje, que reconhece Deus como santidade, mas a adoração é para transformar também as realidades. E no evangelho de hoje, em Lucas 19, dos versículos 11 ao 28, nós temos a parábola das 10 moedas para ensinar sobre o vindouro reino de Deus na terra. A ocasião da parábola é a viagem final de Jesus a Jerusalém. Muitas pessoas na multidão ao longo da estrada acreditavam que ele estava indo para Jerusalém
para estabelecer seu reino terrestre imediatamente. Assim como muitas pessoas ainda nos dias de hoje acham que alguns livros da revelação, livros proféticos, são de destruição, ao qual Deus fica mandando mensagens para o mundo ou visões particulares para aniquilar a humanidade. Mas, bom, vamos pelo contexto. Jesus estava indo para Jerusalém para morrer, como ele havia declarado em Lucas 18, versículo 33. E Jesus usou essa parábola para dissipar quaisquer rumores esperançosos de que o tempo do reino havia chegado. E na parábola, o nobre parte para um país estrangeiro para ser feito rei. Antes de partir, ele deu 10 moedas a 10 servos. Uma moeda era uma boa quantia de dinheiro, cerca de 3 meses de salário. E o futuro rei disse: coloque este dinheiro para trabalhar, para render, até que eu volte, conforme está no versículo 13. No entanto, os súditos do homem odiavam-no e enviaram-lhe uma mensagem dizendo que se recusavam a reconhecer sua realeza, conforme no versículo 14. E quando o homem foi coroado rei, ele retornou à sua terra natal e começou a consertar as coisas. Primeiro ele chamou os 10 servos a quem havia emprestado as moedas. Cada um deles prestou contas de como havia usado o dinheiro. O primeiro servo mostrou que sua moeda havia rendido mais 10. O rei ficou satisfeito, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em uma questão muito pequena, toma conta de 10 cidades, conforme está no versículo 17. O investimento do próximo servo rendeu 5 moedas adicionais e esse servo foi recompensado com a responsabilidade de 5 cidades. Então veio um servo que relatou que não havia feito nada com sua moeda, exceto escondê-la em um pano. Sua razão: tive medo de você porque você é um homem duro. Tirai o que não pusestes e coleis o que não semeastes. O rei respondeu à descrição do servo sobre como ele, duro, mostrando dureza, chamando de servo mau, e ordenando que sua moeda fosse dada àquele que havia ganhado 10. E alguns que estavam escutando a parábola disseram: Senhor, ele já tem 10. E o rei respondeu: eu vos digo que a todo aquele que tem mais será dado, mas quanto ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Vejamos, Jesus nessa parábola ensina várias coisas sobre o reino de Deus. O nobre na parábola é Jesus, que deixou este mundo, mas que retornará como rei algum dia. Os servos que o rei encarrega de uma tarefa representam os seguidores de Jesus. O Senhor nos deu uma comissão valiosa e devemos ser fiéis para servi-lo até que ele retorne. Após seu retorno, Jesus verificará a fidelidade de seu próprio povo. Nós podemos ver isso em Romanos 14, dos versículos 10 ao 12. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E naquilo que diz respeito aos talentos, sobre os nossos dons, como é que nós estamos utilizando tudo isso em nossas vidas? Não adianta ficar preocupado com o fim do mundo, com o fim das coisas, se nós não estamos lidando bem com nossos dias de hoje, com as situações do agora. Muitas vezes se preocupa com o reino que há de vir, mas esquecemos do reino que acontece agora. Como Jesus diz, o reino de Deus está entre vós, acontecendo agora. É a dinâmica da vida do dia e do hoje. O Deus que se faz presente em nossas vidas e que possamos converter cada vez mais o nosso modo de ser à luz do Espírito Santo e tornemos mais dignos de cuidar dos nossos dons de forma santa, justa e sábia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.